Hoje, 18/6 do ano de 2018. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz de dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. Meus amados, gostaria de estar meditando com você sobre esses versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, onde Deus ele disse: haja luz, e houve luz. No versículo 4, Deus fala que ele viu que a luz era boa. No versículo 5, está escrito que Deus fez separação da luz das trevas. Chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. É importante nós sabermos o que estava acontecendo de fato ali, nesses versículos. A Bíblia inicia dizendo em Gênesis 1:1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra não foram criados em Gênesis 1:1. O Gênesis 1:1 é o resumo de todo o Gênesis, capítulo 1 e do capítulo 2. Deus resumiu, a palavra de Deus resumiu, a Bíblia resume tudo que aconteceu, tudo que decorreu em Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 2. Então Deus resumiu dizendo: e no princípio criou Deus os céus e a terra. A partir do versículo 2, Deus começa a explicar. A Bíblia começa a explicar como foi que Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia inicia no versículo 2, Deus dizendo como é que estava a situação naquela época, a realidade dos fatos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia significa que não existiu e não existe uma palavra no dicionário português que venha descrever como era a terra. Digo de passagem, aqui ainda não era a terra, porque não havia terra. Não era nem o planeta Terra, porque Deus não havia criado nada. Mas Deus está falando sobre a terra no sentido do futuro. E no princípio a terra era sem forma e vazia. Deus está querendo dizer que este lugar onde nós estamos aqui, habitando, era sem forma e vazia. Mas não tinha o nome de terra. Não era terra, mas seria a terra no projeto de Deus. A terra era sem forma e vazia. Não dá para descrever. Um risco, um rabisco, existe uma forma de descrever. Mas a terra era tão bagunçada, tudo estava fora de ordem, que não dá para descrever como era a terra para nós termos uma noção. A expressão que a Bíblia usa é: a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo.
A terra era sem forma e vazia, e havia trevas, no sentido do plural. No plural, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vamos ver como aqui era. Era sem forma e vazia. Havia trevas. O Espírito de Deus estava aqui. E ele pairava sobre a face das águas. Não tinha a porção seca. Eu quero falar para você sobre a trevas. Quero falar para você sobre o Espírito de Deus. Quero falar para você sobre as águas. E quero falar para você sobre a luz. Quem era ou o que era essas trevas? Essas trevas, com certeza absoluta e convicta, não é a treva física, a ausência de luz, mas é uma treva espiritual. Essa treva que a Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5, essa treva já é Lúcifer rebelado. Lúcifer já tinha rebelado contra Deus e Deus já tinha expulsado Lúcifer de sua habitação e lançado ele aqui na terra, aonde seria a terra. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus é o Espírito Santo. Chama a atenção para você que tanto as trevas, que é o Lúcifer e um terço dos anjos rebelados. Essas trevas se referem a Lúcifer e a um terço dos anjos rebelados. Tanto Lúcifer como um terço dos anjos rebelados estavam no mesmo ambiente. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas sobre a face do abismo. Ninguém surpreende a Deus. Deus jamais será surpreendido por alguém. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas antes que ela aconteça. Deus sabe de tudo antes que aconteça. Deus já sabia que quando ele criasse o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e quando ele soprasse na narina do homem o fogo de vida, e desse para o homem leis. Leis. A primeira lei que Deus deu para o homem foi: de todos os frutos que está no jardim do Éden, deles comereis livremente. É uma lei, é uma ordem, é uma norma. Deus ditou uma norma, Deus ditou uma lei. De todos os frutos que está no jardim do Éden, deles comereis livremente. Deus foi e apontou uma árvore e disse: deste fruto que está no meio do jardim, neles não tocareis e não comereis do seu fruto. Não era para o homem comer e nem tocar nesta árvore. Esta árvore chamava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que mesmo ele dizendo isso para Adão e Eva, que ainda não haviam sido criados, ainda não haviam sido formados do pó da terra, mas já fazia parte do projeto de Deus. Deus já tinha o projeto de povoar essa terra. Deus já tinha projeto de ter uma família. Deus já tinha um projeto de ter muitos filhos. Deus sabia que o diabo iria corromper este homem e esta mulher. Porque Deus conhece o potencial do diabo. Se o diabo, se Lúcifer conseguiu persuadir, se Lúcifer conseguiu influenciar um terço dos anjos do céu, que são milhares e milhares e milhares de anjos, seres perfeitos, seres divinos. Se o diabo conseguiu persuadir, influenciar e arrastar com ele um terço das estrelas dos céus, arrastar com ele um terço dos anjos, o diabo não iria conseguir influenciar um homem?
Ele não iria conseguir influenciar uma mulher? Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que Eva iria cair. Deus é um Deus que ele faz o fim primeiro. A Bíblia diz que antes que a tua mãe te concebesse no ventre, eu já te conhecia de nome. E todos os seus dias já foram contados. Todos os seus dias já foram determinados. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que o dia do seu... Antes que você nascesse, Deus já sabia de tudo, e Deus já te conhecia, e Deus já te conhecia até de nome, e todos os seus dias foram contados, todos os seus dias foram determinados. Deus já sabia o dia do seu nascimento, Deus já sabia o dia da sua morte, antes que você nascesse. Deus já sabia como é que você iria chamar, qual seria o seu nome, em qual família você ia nascer, a qual família você ia pertencer. Deus já sabia de tudo. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar. Portanto, sabendo Deus que Adão e Eva iriam cometer pecado, a primeira coisa que Deus fez foi providenciar o nosso remidor. Deus providenciou primeiro o nosso remidor. Primeiro, Deus trouxe à existência aquele que iria nos remir quando o homem caísse ou quando nós caíssemos. Quando Deus disse, haja luz, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, lá está escrito que Deus é luz. Quando esta luz que é Deus disse, haja luz, Jesus saiu das entranhas de Deus. Jesus saiu de dentro de Deus. Deus gerou Jesus. Deus deu à luz Jesus. A luz gerou a luz. E Jesus se colocou do lado de Deus, Filho de Deus. Em Salmos capítulo 2, versículo 7, lá está escrito, e saiu o decreto da boca do rei, dizendo, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Esse hoje aí está se referindo a esse dia, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Em Hebreus capítulo 1, versículo 5, lá está escrito, e saiu da boca do rei um decreto dizendo, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Esse dia aí é o dia que Deus disse, haja luz e houve luz. Esta luz é Jesus. Quando Saulo estava indo para Damasco para matar os cristãos, ele foi interceptado por uma luz. Veio uma luz muito forte, mais forte do que o sol. E esta luz falava, esta luz conversava, e esta luz se dirigiu para Saulo e disse, Saulo, 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 por que tu me persegues? Saulo, 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 por que tu me persegues? Saulo não conhecia Jesus. Ao contrário, ele perseguia quem seguia Jesus. E Saulo, então, ele reconhecendo que ali estava o Todo-Poderoso, Saulo disse, quem és tu, Senhor? Da luz saiu uma voz. Da luz saiu uma voz. E esta voz, com autoridade, mansa, mas poderosa, ela disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esta foi a resposta que a luz deu para Saulo naquele instante. Eu sou Jesus a quem tu persegues. No mesmo instante,
Saulo caiu no chão cego, completamente cego, e ficou durante 3 dias cego, sem poder ver a luz do dia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. A luz falou que era Jesus. Essa luz de Gênesis capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, esta luz é Jesus. Essas trevas de Gênesis capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, essas trevas é o diabo rebelado e 1/3 dos anjos rebelados. Deus providenciou primeiro o nosso remidor. Nós já fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, vitoriosos e vencedores. Foi por isso que quando o diabo convenceu Adão e Eva, convenceu Eva e Eva, por sua vez, convenceu Adão, quando o diabo venceu esta batalha, Deus lançou para o diabo uma palavra. E Deus disse: você usou uma mulher para separar o homem de mim? Você usou uma mulher para cair em pecado? Pois do mesmo vaso que você usou, do mesmo instrumento que você usou, que é uma mulher, eu também vou usar uma mulher. Da mulher nascerá uma semente. Essa semente é Jesus. Você vai ferir o calcanhar dele. Você vai crucificar ele na cruz, vai matar ele. Mas ele vai esmagar a sua cabeça. Eu costumo dizer que calcanhar ferido tem cura, mas cabeça esmagada é morte na certa. O máximo que o diabo pode fazer com Jesus é ferir o calcanhar de Jesus. Mas Jesus, como Deus, tem poder para esmagar a cabeça do diabo. O máximo que o diabo tem poder para fazer com você é ferir o seu calcanhar. Mas sobre ti há um poder maior. E você tem poder para esmagar a cabeça do diabo. A Bíblia diz, promessa de Jesus: e eis que eu vos dou poder para pisardes em serpentes e em escorpiões, e não sofrerá dano algum. Esta luz, tanto ela é Jesus, que Jesus, ele mesmo disse em várias vezes na Bíblia, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai dar ouvido ao diabo, não vai dar atenção ao diabo, porque ele é treva. Se nós formos ler essa passagem, nós vamos ver que na Bíblia, quando se refere a trevas, está escrito com letra maiúscula, referindo-se a Lúcifer. Quando fala de dia, na Bíblia, nesse versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5, quando nós lemos aí e observarmos, dia está com letra maiúscula, se referindo a Jesus. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, esta luz não é o sol, não é a lua, não são as estrelas, nem nenhum outro luminar. Essa luz é ele trazendo à existência o próprio Deus, chamado Jesus. E Deus deu a ele, Deus deu a Jesus o poder de criar todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 12, lá está escrito: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi Jesus que criou os céus, a terra e o mar, e tudo que nele há. Foi Jesus que criou a mim, foi Jesus que criou a você. Foi Jesus que criou Adão e Eva. Tudo ele chamou à existência, porque Jesus é Deus. O primeiro haja, escrito na Bíblia, saiu da própria boca de Deus, o Pai. Depois, os outros haja, saiu da própria boca do Filho de Deus, o Pai, de Jesus Cristo. Quando Jesus foi criado, no 6º dia, o homem,
Jesus chamou o Pai e chamou o Espírito Santo para ajudar na criação. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o homem foi feito do pó da terra. E Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. Esse Deus é o próprio Jesus soprando na nossa narina o fôlego de vida. Ele próprio disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. A vida foi Jesus que nos deu. Nós somos propriedade de Jesus desde a criação. Não deixe o diabo te roubar de Deus. Você é o alvo predileto do diabo. Nada que existe neste mundo interessa para o diabo. Os animais selvagens, o sol, a lua, as estrelas, nada interessa ao diabo nesta terra, a não ser você. Você é o alvo do diabo. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer destruir sua família. Ele quer destruir a sua casa. Ele quer destruir o seu lar. Ele quer te atormentar. Ele quer levar você ao suicídio. Ele quer levar você ao assassinato. Ele quer levar você à loucura. Você é alvo do diabo. Porque se ele conseguir tocar em você, indiretamente ele está tocando em Deus. Porque ele está tocando numa pessoa que é a imagem e a semelhança de Deus. O diabo não tem poder sobre Deus, mas ele procura ter poder sobre mim, ele procura ter poder sobre você para te destruir. Porque destruindo você, ele consegue alcançar indiretamente o trono de Deus. Deus então fez separação da luz das trevas. Essa luz que é Jesus e essas trevas que é o diabo. A luz, Deus deu o nome de dia. De dia. E a treva, Deus deu o nome de noite. Se você ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, você vai ver Deus mandando, o próprio Jesus, que é a luz, mandando haver luminares. E da forma como Jesus ordenou, aconteceu. Ele diz, haja luminares. E aí surgiu um luminar muito grande, que ele deu o nome de sol. Surgiu um luminar menor, que ele deu o nome de lua. E surgiu vários luminares menores. Ele deu o nome de estrelas. O sol, ele diz que era para governar o dia. A lua, ele diz que é para governar a noite. Essa treva aí, essa noite aí, já é sentido físico. É das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã. Noite, treva, treva física, noite física. Mas essa treva de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5, é no sentido espiritual. É no sentido espiritual. Aonde Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Antes de Deus criar Adão e Eva, antes que Adão e Eva fossem criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus, Deus já sabia que ele iria cair, ele iria cometer pecado. Então a primeira coisa que Deus criou, que Deus chamou à existência, foi o Filho. Deus, ele já trouxe à existência um filho com o mesmo poder que ele tem, que Deus Pai tem. O mesmo poder que havia em Deus, Jesus surgiu. Deus disse, haja luz. E a luz saiu de dentro de Deus. Deus gerou um filho. E saiu um decreto da boca do rei dizendo, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Haja luz! E Jesus se manifestou ao lado de Deus. A luz saiu de dentro de Deus e se pôs ao lado de Deus. E esta luz é Jesus. Nós vamos encontrar escrito no livro de Apocalipse, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Jesus não foi morto há 2020 anos atrás. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo.
Por quê? Porque quando Deus disse, haja luz e houve luz, Deus já estava criando, Deus já estava trazendo a existência. Criando não de fazer com as mãos, mas criando no sentido de gerar, de dar a luz, de trazer existência. Haja luz e houve luz. Jesus nasceu. Deus já estava trazendo Jesus com a missão dele morrer na cruz do Calvário para salvar o homem que nem havia sido criado. Meu amigo, se Deus fez algo para o homem antes do homem existir, o que é que Deus não fará com o homem já existindo? Se Deus providenciou para nós todos os recursos para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, nós já nascemos vitoriosos, nós já fomos feitos vitoriosos. Veja bem, antes de Adão e Eva ser criado e ser formado, Deus trouxe à existência um remidor para o homem, Jesus. Antes do homem ser criado, a imagem de Deus e a semelhança de Deus, porque o homem foi criado no sexto dia, Deus criou coisas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e até no sexto dia. Deus criou coisas necessárias para o bem-estar do homem. Enfim, eu vejo na criação de Deus, do primeiro dia até o sexto dia, antes de Deus criar Adão e Eva, eu vejo Deus cuidando do homem no sentido espiritual e no sentido físico. Quando Deus disse, haja luminares, já era para o homem não ficar aqui no escuro, no breu. Era algo para trazer para o homem conforto. Quando Deus diz que era para haver animais segundo a sua espécie, era para haver aves frutíferas segundo a sua espécie, era para haver seres no mar, nos rios, nas lagoas, que são os peixes. Esses animais, esses peixes, essas criações, muito delas era para sustento do homem, é para o homem comer. A necessidade do homem, física e espiritual, foi toda criada por Deus, foi toda providenciada por Deus antes da existência do homem. Quando Deus viu que o homem não teria necessidade de nada, aí sim é que Deus foi criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Sabendo Deus que não era bom que o homem vivesse só, até uma esposa Deus preparou para o homem. A Bíblia diz que quando um homem encontra uma esposa, ele encontra uma coisa boa. Deus disse que não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que lhe seja idônea. E Deus criou Eva. Deus deu a Adão um profundo sono e fez uma operação em Adão. Arrancou um osso de sua costela. E desse osso, Deus fez uma mulher e deu para Adão como esposa, como companheira, como amiga, como adjuntora. Amigo, você é mais do que vitorioso. Mais do que vitorioso. Mais do que vitorioso. 4.000 anos depois, esta luz que Deus criou no início do mundo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5, quando ele disse, haja luz e houve luz, 4.000 anos depois, 4.000 anos depois, Deus envia esta luz para nascer da Virgem Maria. E ele nasce da Virgem Maria com o nome de Jesus Cristo. E o propósito pela qual Deus o havia trazido à existência, Deus o havia gerado, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, o propósito pela qual ele foi criado, 4.000 anos depois, ele veio aqui para cumprir a sua missão.
missão de pagar o preço do nosso resgate, pagar o preço da nossa salvação, pagar o preço da nossa reconciliação com Deus. Porque Adão e Eva pecaram, todos pecaram. E todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou muito de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio com a missão de morrer na cruz do Calvário para você ter vida e vida com abundância e para você ter uma vida eterna com ele no céu, morando com ele para sempre. Você é mais do que vitorioso. Você é mais do que vencedor. Mais do que vitorioso, mais do que vencedor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.